Alô, você, seja muito bem-vindo. Você está no Te Politizei. Eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre a ideia de Donald Trump de expulsar uma embaixadora lá dos Estados Unidos. Pessoal, entramos em um processo de venezualização em estado avançado. A gente vai entender essa notícia, mas antes, já que você está aí, muito obrigado pela sua companhia. Se inscreva no canal, dê um joinha e compartilhe este vídeo, porque fortalece muito o nosso trabalho. Então, o Itamaraty negou que os Estados Unidos se recusaram a contactar a embaixadora brasileira. A embaixadora brasileira tentou contato com Donald Trump para debater sobre o processo de cassação dos vistos dos ministros, mas me parece que o Brasil se atrasou só um pouquinho e os Estados Unidos deu uma banana para o governo brasileiro. Então diz que o governo brasileiro negou o problema de interlocução com o governo norte-americano e diz que o serviço exterior de Donald Trump aguarda instruções da Casa Branca para dialogar com o Brasil sobre o tarifaço. Existe esse diálogo sobre o tarifaço e existe também esse diálogo sobre a cassação de vistos da turminha, né, da máfia lá do PMSTF, do Partido do Movimento do Satânico Tribunal Federal. Então, disseram que o Ministério das Relações Exteriores negou veementemente neste sábado, no momento que eu gravo este vídeo, que o Departamento de Estado dos Estados Unidos tenha se recusado a atender a embaixadora do Brasil em Washington, a Maria Luísa Viotti, em meio à crise deflagrada pelo tarifaço do presidente Donald Trump. Segundo o pessoal lá da CNN que apurou o caso, né? Na última quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores aqui do Brasil, o Mauro Viana, afirmou que, se forem dadas as circunstâncias, o presidente Inácio e o presidente dos Estados Unidos poderão conversar. Mas o papo com a tal embaixadora, a Maria Luísa Viotti, teria procurado a gestão dos Estados Unidos sobre a suspensão dos vistos dos ministros do STF, e a resposta que ela recebeu do governo americano é too late, quer dizer, tarde demais. Os Estados Unidos disse para a embaixadora do Brasil que demorou muito para eles negociarem a quebra, né, a derrubada dos vistos dos ministros do STF. Então, segundo os Estados Unidos, o Brasil iniciou de maneira insatisfatória os contatos para estabelecer soluções diplomáticas sobre o caso desde janeiro. Então, fazem 7 meses, vão fazer 8 meses que os Estados Unidos já tinha dado a fita para o Brasil e o Brasil, agou e andou e agora está pagando preço por essa administração vagabunda. O Itamaraty, que já não vale mais nada, que é uma das instituições que o Lula conseguiu jogar no lixo, já não tem poder de negociação nenhuma, e o Donald Trump ainda cogita expulsar a tal da Maria Luísa Viotti lá da embaixada de Washington. Olha só o que disse a reportagem aqui da CNN. Com os Estados Unidos. Esse plano prevê, talvez num prazo um pouco mais estendido, talvez no médio prazo, o descredenciamento da embaixadora Maria Luísa Viotti Ribeiro em Washington e, na prática, a expulsão dela dos Estados Unidos, levando então a um rompimento diplomático com o Brasil. É praticamente uma declaração de guerra, uma explicitação de declaração de guerra comercial, mas quando você expulsa um embaixador, isso é muito grave. Sim, a motivação é totalmente política, não está no âmbito comercial. Esse plano já está nas mãos do secretário de Estado, Marco Rubio. Ele prevê uma escalada em fases, porque eles sabem que o governo brasileiro vai reagir a cada um desses passos que o governo americano vai dar, e aí eles seguem com o passo seguinte, mas o objetivo é sim o rompimento de relações com o Brasil. E a motivação é porque o presidente Trump pretende impor um alinhamento ideológico e político sobre as Américas. Ele está começando com o Brasil, mas, de acordo com a minha apuração,
a partir dos resultados obtidos com o Brasil, ele deve dirigir a mesma tática contra o México e a Colômbia, ou seja, os governos de países mais importantes governados pela esquerda devem então ser atingidos dessa forma. Rapidamente, Lorival, nosso tempo aqui já acabou, mas quando você disse que o governo deve reagir, é porque as sanções são tão graves ou mais graves do que as que foram impostas até agora de 50%. Quando o governo pensou, será que a gente reage, será que não? Vamos tentar negociar. Aqui não tem negociação. Não. A tarifa de 50% será mantida, mas toda essa frente, esse cardápio é um cardápio político realmente e exatamente para provocar as reações do governo brasileiro e seguir nessa escalada. Muito obrigado, Lorival Santana, nosso analista de internacional que trouxe essa informação importante. Ele pode voltar a qualquer momento com outros detalhes dessa apuração. Obrigado, Lorival. Pessoal, acontece o seguinte, acontece que os Estados Unidos deu um prazo para o Brasil negociar e o Brasil não deu bola nenhuma, né? Então a gente vê aí esse estágio avançado, estamos em um processo avançado de venezualização. Tudo que está acontecendo com o Brasil é o que aconteceu com a Venezuela há um tempo atrás. Ninguém consegue enxergar isso. Por aí a gente vê que o Brasil tem um problema cognitivo terrível, uma falta de competência de se organizar. Eu estou dizendo isso porque não há surpresa nenhuma em tirar um ladrão, um bandido, um vagabundo da cadeia e colocar na presidência. Era isso mesmo que ia dar. Mas a gente contava com o nosso Congresso Nacional, que seria, teoricamente, o Congresso mais conservador que já tivemos, e eles não estão fazendo merda nenhuma para consertar a cagada que eles fizeram em permitir que o Lula continuasse desgovernando esse país. Não fizeram nada quando o STF tirou todas as prerrogativas do Congresso Nacional, não estão fazendo nada quanto à negociação das tarifas, e muito menos contra esses desmandos aí que a gente vê do governo brasileiro. Desmandos não, né? Da roubalheira, porque o Lula roubou o pessoal do INSS, os velhinhos, os aposentados, foram roubados na cara dura e ninguém fez nada. Agora que a água tá batendo na bunda, que a gente precisa tomar uma atitude, aparece o pessoal fazendo buzinaço. Esse é um passo, mas a coisa devia fluir mais rápido e a gente, para não dizer outra coisa, deveria subir o nível dos protestos, vamos dizer assim, né? Porque senão a gente não vai sair desse regime. Nós estamos entrando já no território socialista, já no território de ser abandonado internacionalmente, assim como Cuba foi abandonada, né? Você sabe que em Cuba os automóveis ainda são de 1950, 1940, 1960 e é assim que vai acontecer aqui no Brasil se nós não tomarmos providências urgentes. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha, compartilhar este vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até já.